local. Então, vou apresentar o professor Alexandre, né? Alexandre Evsukov, professor da UFRJ, professor da COP também, especialista aí nessa parte de inteligência artificial, aplicações de machine learning, que ministra as disciplinas na pós-graduação, né? Como você mesmo falou também, que eu não sabia, na computação também, né? É na E graduação da computação da da pós. computação também, né? Então, a ideia da palestra e desses seminários que vão ter ao longo do dia de hoje é tentar mostrar, né, quais são as possibilidades, quais são as expectativas que a gente pode ter, né, dessas novas tecnologias que estão surgindo na área de engenharia, né? Então, esse é o objetivo, é mais informativo. Grande parte dos que estarão presentes também certamente serão alunos que estão ingressando, alguns alunos de mestrado, alguns que já estejam começando doutorado, alguns professores, e talvez visualizem aí nas palestras alguma oportunidade de ter que iniciar um trabalho, ou iniciar um trabalho conjunto, ou algo do tipo, até mesmo com o professor Alexandre, nesse tipo de área, né? Nessa área. Então eu passo a palavra ao professor Alexandre, sem mais demora aí, para que ele Ok. faça a sua apresentação aí. Bom, Everton, muito obrigado aí pelo convite, né? Obrigado pela apresentação. Fico muito feliz aqui de participar do evento. Na verdade, eu sou formado em engenharia mecânica, né? Uhum. Ao longo da minha carreira, eu fiz o mestrado em engenharia mecânica também, na área de otimização. Depois, fui fazer uma especialização em inteligência artificial. Isso aí em 1992. Talvez os alunos aí, muitos não tinham nem nascido. E aí, desde 92, então, eu tenho trabalhado de alguma forma na engenharia, com aplicações de inteligência artificial, né? Vou mostrar algumas coisas aqui. E aí, depois de fazer o doutorado na área de automação, e quando eu retornei, o doutorado eu fiz na França, quando eu retornei, fui trabalhar na COP, primeiro como pós-doc, e depois fiz uma passagem curta pelo CEPEL, e estou lá como professor desde 2002. Então, aí, bom, eu vou mostrar aqui um pouquinho, quer dizer, primeiro fazer uma pequena introdução do nosso grupo de pesquisa lá na COP, da nossa área de pesquisa. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Aí o Sim, com o pointer. mouse também. Eu vou Isso. desligar minha câmera aqui para ficar melhor para as Ok, pessoas. beleza. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses nomes, né, de inteligência artificial, fazer uma pequena introdução, mostrar algumas aplicações, principalmente na área de engenharia, e também algumas perspectivas, assim, para onde a gente acha que a coisa está indo, né? Bom, então, lá na COP, a COP é a pós-graduação de engenharia da UFRJ, né? Então, nós, como todas as unidades e universidades do Brasil, elas são organizadas em verticais, né? Então, você tem engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia química, elétrica, etc. Mas lá na COP, desde, na verdade, quando começou o interesse por processamento de alto desempenho, né? Acredito que o Álvaro deve ter falado aqui nesse evento também, ou vai falar, não sei. O Álvaro Coutinho, inclusive coordenador dessa que a gente chama área interdisciplinar de engenharia e ciência computacional, que é uma área transversal que reúne diversas engenharias nesse tema, né, de engenharia computacional, digamos assim, né? E esse Tech Cloud é formado pelas áreas de interesse dos pesquisadores, dos professores que atuam nessa área, né? De acordo com o que está cadastrado numa dessas bases, que acho que foi a Microsoft. Então, você vê, se a gente quiser definir o que é engenharia e ciência computacional, né? Engenharia computacional de forma mais abrangente,
gente, é uma mistura, né, de ciência da computação, matemática, simulação, otimização, bastante engenharia, física, e entra aqui também inteligência artificial, machine learning, data mining, as coisas que nós vamos falar nessa apresentação. E dentro do contexto dessa área interdisciplinar de engenharia e ciência computacional da COP, tem um link aqui, eu depois vou deixar os slides com o Herbert, tem um link aqui que vocês podem pegar mais informações. Nós fomos contemplados lá em 2019, 2018, final de 2018, início de 2019, no PRH, Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, um PRH de formação em tecnologias digitais do setor de petróleo e gás. Então, esse programa, que é um programa bastante interdisciplinar, que é o PRH, ele inclui mais de 40 professores, 5 programas de pós-graduação da COP, então civil, elétrica, química, sistemas e a própria engenharia mecânica, 4 cursos de graduação, que é a engenharia de computação e informação, controle e automação, engenharia de petróleo e a engenharia de computação, que é uma especialização da engenharia eletrônica, né? E tem essas linhas de pesquisa aqui, entre elas, então, a linha de pesquisa de inteligência artificial. Então, aqui, me permita aí fazer um pequeno jabá, mas nós temos bolsas, né? O PRH da ANP, ele dá bolsas de mestrado e doutorado para alunos, né, que vão ingressar nesses programas, no curso de mestrado e no curso de doutorado, na graduação também tem bolsas de graduação, para desenvolvimento de pesquisas, né, nesses temas, que envolvem, de certa forma, tecnologias digitais, né? Tecnologias digitais é um nome bastante abrangente, no setor de petróleo e gás, né? Então, nós estamos aqui nessa linha de inteligência artificial, inteligência computacional, que envolve pesquisadores também de vários programas, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, aí são todos bem-vindos aí para virem, se quiser, obviamente, né? Bom, então a gente vai começar a falar, então, nesse contexto de tecnologias digitais e ciência de dados. Então, vamos tentar posicionar aonde, na problemática geral, a gente se posiciona, né? Então, assim, numa aplicação geral de ciência de dados, qualquer que seja a aplicação, em geral você tem alguma coisa, né? Um sistema físico, ou eventualmente até, em alguns casos, pode ser uma própria plataforma computacional, transacional de uma empresa, mas em aplicações de engenharia, se a gente focar, por exemplo, numa aplicação típica de petróleo, só para ter um exemplo, né, você vai ter um sistema físico que é o reservatório de petróleo, a subsuperfície, enfim, né, a realidade, né, a física, né? Depois você tem aqui uma camada de sensoriamento ou geração de dados. Então, aqui tem uma série de tecnologias que se empregam, né, por exemplo, sensoriamento, né? Você pode ter sensores ao longo do poço, pode ter sensoriamento remoto, satélite, enfim. E também a própria questão de geração de dados, que você coloca aí toda a parte de link, transferência, TL. Basicamente, aqui é onde isso aqui, de certa forma, está conectado ao sistema físico, isso aqui é onde os dados são gerados. Então, aqui é mais ou menos as camadas tecnológicas, de tecnologias digitais, né, onde elas podem ser organizadas, digamos assim. Lógico, isso aqui é bem simples, né, mas as coisas às vezes se misturam. Depois você tem uma camada também importante, que é de armazenamento e processamento. Então, dependendo de determinados tipos de aplicações, o armazenamento e o processamento começa a ficar complicado, tanto pela quantidade de dados, né, o famoso volume, velocidade, né, e variedade, quanto também pela capacidade de processamento e reação, às vezes, que você tem que ter em tempo real. Então,
por exemplo, determinados tipos de aplicação. Você pega, por exemplo, o carro autônomo, né? O carro autônomo, ele tem que... Então, o sistema fixo seria o carro autônomo, né? Os sensores seriam aquele laser, os sensores de ultrassom, as câmeras, etc. E ele tem que ter um processador embutido no carro, né? Que provavelmente vai ser feito por uma unidade de processamento gráfico, para conseguir pegar todas as informações, processar na hora e dar uma decisão, né? De dirigir o carro. Então, tem essa parte de armazenamento e processamento que ela é também bem importante. Entra aí toda a questão aí de processamento paralelo, armazenamento e processamento de ingestão de dados, né? Dados que vêm em streams em altas taxas de amostragem. Então, tem toda uma área importante nisso aí. Muita gente chama... Se isso aqui tudo é data science, muita gente chama essa parte de armazenamento e processamento de engenharia de dados. Né? Depois você tem uma parte que é de analítica, né? Que inclui aí todo o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial, a parte de visualização, entendimento e alinhamento, que é muito importante, dos algoritmos e dos modelos com os objetivos do negócio, né? Com os objetivos da tomada de decisão. Então, é isso que é o importante, porque se você ficar fazendo modelos aqui que não vão servir para nada. Então, o importante é que esses modelos estejam alinhados com a área de negócio e que atendam, né, a algum objetivo bem claro dessa área de negócio. Então, esse cara aqui, normalmente as tecnologias aqui são as tecnologias que são atualmente chamadas de inteligência artificial, né? Basicamente machine learning, né? E é o foco da nossa apresentação aqui, né? A gente vai falar de modelos e de coisas que estão bem no alto nível, né? Sabendo que atrás aqui tem muita coisa e como esses modelos de alto nível interagem com a decisão do negócio, para o bem, para o mal, né? Que podem ter alguns pontos aqui que a gente vai ressaltar de atenção nessa relação entre analítica e negócio, certo? Fiquem à vontade para interromper. Eu não estou vendo a tela, então se botar aqui... Eu não sei, acho que vai ter uma sessão de pergunta e resposta no final. Né? Eu estou vendo a tela aqui, eu vou deixar então aqui, qualquer coisa aqui que eu perguntar, se a plateia quiser, eles podem também interromper e perguntar, né? Eu acho que é interessante. Né? Fica mais dinâmica a apresentação. Pois é. Me interrompe, é que eu não estou vendo, eu só estou vendo a minha tela, então não estou vendo o chat. Ok. Ligar o áudio, se for perguntar. Bom, então aqui é a tentativa de, então, tentar entender esses nomezinhos, né? E um gráfico que é muito interessante é esse Ngram Viewer do Google Books, né? Então, como vocês sabem, a Google, ela faz um crawler, né? e armazena, se não todos, quase todos os livros de um tempo, né? Tem um determinado tempo, aí parece que está armazenado até 2019. E você pode ver ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, a frequência de ocorrência de determinados bigramas ou trigramas, que são esse n-grama, né, conjunto de n palavras, né, conjunto de 2 ou 3 palavras. Né. E aqui, então, eu coloquei para ele mostrar essas palavras aqui, né, Machine Learning, Artificial Intelligence, Neural Networks, Deep Learning e Expert System. Então, a gente vê que a parte de inteligência artificial surgiu lá no início da década de 60, a história já bem conhecida, mas quando eu entrei nesse barco aí, mais ou menos aqui em 1992, 1990, entre 90 e 92, o termo inteligência artificial estava muito relacionado com sistemas especialistas. E estava surgindo, naquela época, né, estava aparecendo uma nova tecnologia de redes neurais. Né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de redes neurais,
Mas o que basicamente era isso? Sistemas especialistas eram sistemas que raciocinavam à base de regras. Então, na época, se desenvolveu um programa de computador, que era um módulo de inferência, e aí, se você colocasse lá um conjunto de regras, ele era capaz de processar essas regras e dar algumas conclusões. É claro que rapidamente se percebeu que colocar um conjunto de regras que fazem sentido de uma aplicação complexa é um pouco difícil, né? Então, por exemplo, se você quiser, com regras, escrever como é que você anda de bicicleta, que é um negócio que, enfim, parece simples, todo mundo faz, mas assim, é difícil você verbalizar isso com regras, né? E isso para muitas outras aplicações, de conhecimento tácito, você pega operadores de plantas complexas, ele não sabe muito bem vocalizar o conhecimento que ele tem, né? E aí, bom, paralelamente a isso, surgiu o interesse de técnicas de aprendizado de máquina, que pudesse aprender automaticamente a partir de um conjunto de dados, e aí o nome de machine learning, e modelos também, mais ou menos por essa época, final da década de 80, né, modelos de redes neurais começaram a aparecer no mercado. Embora os modelos de redes neurais eles existam desde a década de 60, o primeiro modelo Perceptron foi em 1960, aqui em 86, o algoritmo de ajuste, né, do algoritmo de propagação passou a ficar conhecido, né? E aí, então, houve um grande interesse por redes neurais. Por quê? Porque os modelos de redes neurais são altamente robustos. Eles são um modelo que você não precisa entender muito de rede neural para ajustar um modelo para uma determinada aplicação. A verdade é essa. Então, você tem um conjunto de dados de entrada e saída, ele vai fazer aquele mapeamento, né? E aí, bom, tem um pouco essa coisa de que foi inspirado no cérebro, máquinas inteligentes e tal, e isso causou uma certa repercussão. Bom, e aí houve um pico, isso que foi aqui por volta do meados da década de 90, de redes neurais, no mesmo momento que sistemas especialistas, né, houve um decréscimo no interesse por sistemas especialistas, mas rapidamente se notou que o problema de redes neurais, que é um problema que segue até hoje, o problema de redes neurais, ele é difícil você... Qual é a melhor topologia? Não tem resultados teóricos assim, muito convincentes sobre como que o modelo de redes neurais consegue resolver um determinado tipo de problema. E aí, nessa virada dos anos de 2000, né, de 1990 para 2000, não está mostrado aqui, mas essa parte, a área, né, que a gente chama de inteligência computacional, que é um resumo disso, ela foi dominada por aplicações de modelos baseados em função de núcleo, modelos tipo SVM e outros tipos de modelos que estão associados a uma ideia de matriz de núcleo, e começou a ter excelentes resultados, com propriedades teóricas bem interessantes, né? E aí dominou o cenário aí no início dos anos 2000. Aí veio uma outra onda também que não está aparecendo aqui, que foi entre 2000 e poucos, na virada da década aqui, né, em 2010, que foi o Big Data, né? Teve uma época que todo mundo só se falava em Big Data, Big Data, Big Data. E aí, a partir aqui de 2012, né, 2012, que foi a virada, apesar desses modelos que são chamados de Deep Learning hoje, eles também já existiam desde a década de 90, mas em 2012 começou a ver, eu vou falar daqui a pouco, mas começou a ver excelentes resultados desses modelos de Deep Learning para uma série de problemas, principalmente visão computacional, processamento de linguagem natural e vários outros, como raciocínio, que é jogo de xadrez, então o documentário lá na Netflix. E isso, então, houve um novo hype assim, que a gente está vivendo hoje, né? E hoje em dia, ao contrário da década de 90, hoje em dia, inteligência artificial é sinônimo de redes neurais, né? Existe um enorme interesse de machine learning, que seria uma coisa que integrava tudo isso, além de outras técnicas,
mas quando se fala hoje em inteligência artificial, quer se falar machine learning. E dentro de machine learning, uma das técnicas é modelos de redes neurais, e uma das técnicas de redes neurais, os tipos de redes neurais, são redes neurais de aprendizado profundo, redes de múltiplas camadas, que a gente vai comentar um pouco mais. Então, por isso, devido a essa mudança de nome, inteligência artificial é um nome meio assim, pacotão, que muita coisa pode caber dentro de inteligência artificial. Né? Eu, particularmente, eu gosto mais de chamar essa área de inteligência computacional, que é um nome que é mais consolidado, né, pelo menos na comunidade, e sempre trabalhou com isso desde 1990, que inteligência computacional é redes neurais, lógica fuzzy e outros algoritmos. Então, enfim, é só uma questão de clarificar a questão dos nomes. Né? Então, tentando entender melhor essas relações entre esses nomes, né? Tem aqui um diagrama que é muito conhecido sobre como que se processa o que a gente chama de aprendizado da representação. Então, você tem aqui IA, que seria um superconjunto, né? Você tem dentro de IA um subconjunto de IA, que é machine learning. Dentro de machine learning, você tem um subconjunto que é aprendizado da representação, que a gente vai falar bastante aqui, né? Que é como você consegue ter um modelo que entende o mundo, entende a aplicação. E dentro de aprendizado da representação, você tem Deep Learning. Então, Deep Learning é um tipo de Machine Learning, certo? Normalmente para redes neurais de múltiplas camadas. E Deep Learning também faz essa coisa chamada de aprendizado da representação. Bom, então, vendo isso de outra forma, você tem um problema que é que tem um relacionamento, um mapeamento entre entrada e saída, por exemplo, classificação. A ideia inicial é você ter um processo totalmente desenhado que mapeia a entrada e saída. Então, por exemplo, aqueles sistemas de base de regras. Né? Pois, o que você pode ter aumentando, né, essa complexidade, essa capacidade de representação dos modelos, você pode ter features, atributos, né, que são extraídos da entrada, e existe um mapeamento aqui que é feito a partir das features. Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui para ficar na engenharia mecânica, tem um problema de vibração, você tem um sensor de vibração, você calcula as frequências daquele sensor de vibração e classifica se é um desbalanceamento, se é um problema de rolamento, a partir de uma análise desses atributos do sinal. Né? Uma coisa é como o pessoal fazia antigamente, reconhecimento de voz. Né? Então, pegava, fazia um espectrograma, aí depois tentava tirar as sílabas do espectrograma e aí fazia um modelo a partir dessas features extraídas automaticamente do sinal. Quando a gente fala de aprendizado da representação, e eu estou falando de uma série de modelos que fazem esse tipo de coisa, não só redes neurais, as próprias features, os próprios atributos extraídos da entrada também são ajustados. Então, aqui nesse diagrama, as caixinhas cinzas são coisas que são ajustadas automaticamente, em branco são outras coisas que são feitas manualmente. Então, o que o modelo de redes neurais simples faz é extrair atributos da entrada. Então, pensando no modelo de duas camadas de processamento, a primeira camada faz extração de features, a segunda camada faz mapeamento das features. E o aprendizado profundo, ele simplesmente vai extrair features adicionais. Então, você vai ter um modelo de múltiplas camadas, cada camada vai extrair features cada vez mais abstratas e que estão cada vez mais próximas da saída, e a camada de saída, então, faz esse mapeamento de features. Bom, assim fica um pouco abstrato, vamos tentar dar alguns exemplos, né? Então, começando lá pelo modelo mais simples de input-output, o paper clássico que mostra aquele processamento de inferência automatizado
dos sistemas especialistas, né, que é a inferência de regras de produção. E isso numa revista chamada Inteligência Artificial, em 1977. Né? Então, onde começou essa coisa de sistema especialista, e uma das aplicações foi diagnóstico. Né? Aqui um projeto da COP, também da década de 90, que era chamado Sistema de Monitoramento Diagnóstico, MODIG, feito pela Petrobras, ele também era um sistema que processava regras, né, de uma instalação, na época era uma plataforma, né, um processo de uma plataforma de petróleo, e ele extraía regras, né, a partir de regras de especialistas, sinais da planta, ele realizava diagnóstico de operações. Né? Sistema em 91. Né? Desculpa interromper, o sistema esse MODIG, na época, ele já era feito com que tipo de tecnologia? Então, era um sistema especialista. Na época tinha um software que se chamava G2, que ele era sistemas especialistas para processo. Então, ele permitia você gerar esse sinóptico aqui, tá vendo? Sim. Então, colocar vários equipamentos, conectar os equipamentos e tal, e aqui tinha dados associados a cada equipamento e tinham regras, né, que você codificava. O grande problema sempre foi esse, né, você tinha que codificar todas as regras que associavam essas variáveis com alguns diagnósticos. Então, sei lá, se a pressão está maior do que tanto e a temperatura está não sei quanto, então pode ser que esteja ocorrendo uma falha do tipo tal. Então, um sistema semelhante a uma lógica fuzzy, não sei. Ele não tinha exatamente a lógica fuzzy para o tratamento da incerteza, mas regras, processava regras. Tá. Processava regras bem no esquema de um sistema de produção, né? Regras de produção. Obrigado. Bem na linha de encadeamento de regras mesmo. Né? Bom, então, de uma maneira geral, né, assim, colocando isso num contexto mais de problema de classificação, então aqui eu tenho um caso também bem simples, de um problema, duas entradas e duas classes, que é um problema não linear. Né? A função que separa essas duas classes ela é uma função não linear. Aqui. São simples, mas é uma função não linear. E aí, em alguns casos, você mapeando essas features, ou seja, fazendo um especialista que tem conhece o problema, consegue fazer um mapeamento das features que o problema fica muito mais fácil. Que simplesmente, se você transforma em coordenadas polares, né, você tem aqui né, só pelo raio você separa. Então, claro que fica muito óbvio, né, num problema assim, de 2D, mas, assim, às vezes, o conhecimento sobre o domínio permite você fazer algumas manipulações sobre as variáveis que facilitam muito o problema. Tá? Então, essa que é a ideia assim, de você ter esse mapeamento direto por features desenhadas, né? Que pode ser também as regras. Né? O caso um pouquinho mais elaborado, que é o caso em que você tem essas features, né, extraídas pelo especialista, mas de alguma forma você faz um mapeamento. Esse é o caso clássico de reconhecimento de padrões, né, que foi muito explorado na estatística. Tem um livro clássico, que é esse, Duda e Hart. Né? A primeira edição foi em 1973, a segunda edição aqui em 2000, e ele dá um exemplo muito interessante. Então, você tem duas categorias de peixe aqui, duas classes de peixe, que é salmão, e esse outro aqui que eu acho que é badejo, e eles extrai duas, na fase de extração de features, ele extrai dois atributos, né, que é o brilho e a largura, e aí você vê que todos os salmões estão por aqui, todos os padejos estão por aqui, e você consegue fazer uma linha discriminante linear aqui, que é basicamente como se você resolve o problema com uma regressão logística, que é o caso, é o classificador clássico aí da área de estatística. Né? Então, aqui, você precisa de um especialista para te dizer o seguinte, olha,
brilho e a largura são atributos relevantes capazes de separar essas classes. Ah, beleza. Então, assim, eu consigo, a partir das informações dos dados, né, dessas duas features, eu consigo um modelo simples, um modelo linear, que separa essas duas classes aqui. Então, esse é o caso clássico de reconhecimento de padrões, né? E aí, bom, isso era o que havia, né, na década de 70, digamos assim, regressão logística, esse tipo de coisa, era a tecnologia que existia de realizar isso com dados, né, na década de 70. Na década de 80, começou a aparecer esse termo de machine learning, né? E machine learning apareceu, quer dizer, o primeiro volume 1 da revista Machine Learning tem um paper, que é o paper que apresenta uma técnica chamada de árvore de decisão, que é uma técnica de extrair regras a partir de uma base de dados. Então, lembrando, você lembra lá aquela ideia de sistema especialista? Nessa época, meados da década de 80 e início de 90, os sistemas especialistas estavam começando um pouco em declínio, porque pela dificuldade de aquisição de conhecimentos. Como é que você consegue extrair uma base de regras de um processo complexo, por exemplo, que eu mostrei ali naquele caso do Modigliani, né? Assim, o cara fica louco para tirar todas as regras ali, entrevista com especialista, um negócio meio doido. E aí veio essa ideia de, bom, então por que a gente não consegue extrair as regras a partir de um conjunto de bases de dados? Pô, sensacional, ótima ideia. E aí essa ideia de indução de árvore de decisão, inicialmente para atributos nominais, né? Então tem um exemplo aqui clássico do paper, e aí que é o seguinte, se você decide se vai jogar ou não vai jogar tênis a partir de temperatura, esse outlook, né, que é a aparência do tempo, se está ventando ou não. E aí, claro, você vê que certamente é um negócio feito né, no hemisfério norte, porque mesmo no frio e chovendo, se não estiver ventando, o cara joga. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, se estiver frio e chovendo, ninguém sai nem de casa, né? Então, No Rio, acho que seria se vai dar praia ou não vai dar praia, né? pode ser também, mas chovendo, não sei se o pessoal vai na praia, né? Mas, enfim. Mas aí você vê que, pô, seguindo os ramos dessa árvore aqui, você chega em regras, né, que capazes de fazer esse tipo de classificação. E aí, bom, essa área de machine learning evoluiu enormemente, né? Você tem grandes linhas aqui, você fala de aprendizado, você pode falar de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço, e aí sim suas outras subdivisões. Hoje em dia, essa questão de supervisionado e não supervisionado estão meio mais ou menos se juntando. Tem uma outra área intermediária que é aprendizado autossupervisionado, que eu vou falar um pouco mais na frente. E você tem, hoje em dia, uma variedade enorme de algoritmos dentro desse guarda-chuva aí de machine learning, né? Então, o pessoal que gosta de programação, que usa a linguagem de programação Python, vai lá no scikit-learn, que é uma biblioteca de machine learning do Python, cara, você vai ver um número absurdo de algoritmos de machine learning. E assim, muito difícil, ou pelo menos assim, quase impossível, você dominar todos esses algoritmos, porque tem uma comunidade enorme, várias áreas. Então, você tem a área bayesiana, a parte a decisão, regressão, sistemas à base de regras, próprias redes neurais, modelos à base de ensembles, né, que tem muito desempenho, tipo esse gradient boosting. Então, assim, para a gente conseguir aprender isso, óbvio que a gente não consegue aprender tudo, né? É importante aprender os principais, né? Entender o que é um deep learning, o que é um ensemble, e é mais ou menos isso que a gente mais ou menos encaminha, né? De tentar entender. E aí acontece só uma curiosidade, mas assim, como em relação a alguns anos atrás, tem uma facilidade muito grande de
processamento, né, de obtenção desses algoritmos e rodar isso, né, acaba que muitos alunos acabam rodando o negócio sem nem saber o que está dentro, né? O que eu considero um pouco perigoso. Mas, de qualquer forma, o que é importante dizer é o seguinte: hoje você tem uma variedade enorme de algoritmos disponíveis para solução de diferentes tipos de problema com machine learning, né? Desculpa interromper de novo, Claro, por favor. Nesse ponto não tem como dizer o que é melhor, o que é pior. Digamos assim, eu queria até ouvir tua opinião, né? Eu acho que são todas propostas de machine learning que resolvem, de certa forma, com uma certa eficiência, certos problemas, né? Digamos, não dá para dizer que, sei lá, uma rede neural vai resolver qualquer tipo de problema. Talvez para um não dá para certo dizer. problema específico, um outro tipo de machine learning tenha vantagens, né, que não tenha para redes neurais. Exato. É o famoso teorema do almoço grátis, né? Isso, no freelance. No freelance. O que tem é o seguinte: tem modelos mais ou menos robustos, tem modelos mais ou menos fáceis de usar, tem modelos mais ou menos interpretados. Então, por exemplo, se você tem uma plataforma na internet chama Kaggle, que faz competições de data science. Na verdade, na prática mesmo, o que a gente recomenda é o seguinte: roda alguns algoritmos, roda alguns tipos de modelo e vê qual é o melhor, né? Claro, esse aqui que é na prática. Mas o que acontece? O que a gente tem visto é que em diferentes tipos de aplicações, né, o modelo de prateleira, que normalmente costuma ter bons resultados em diversas aplicações, é esse cara aqui chamado Gradient Boosting Machines, que é um modelo de ensemble. Ele vai fazendo uma combinação de modelos, ele vai fazendo uma combinação de tal forma que a cada iteração ele vai reforçando os registros que dão erro. Basicamente isso, né? E, bom, depois tem várias características, detalhes, mas é um modelo que costuma dar bons resultados, né? Quando isso em problemas de machine learning, digamos assim, com um número de variáveis relativamente pequeno, estou falando até 100 variáveis, 50 variáveis no problema. Quando você está falando de problemas mais elaborados, e principalmente problemas relacionados com visão computacional e processamento de linguagem natural, aí os melhores são modelos de deep learning, né? Então, redes convolucionais costumam trabalhar bem com processamento de imagem, e outros modelos, esse Boltzmann Machine Ability Networks também foram utilizados, mas hoje em dia eles usam um outro tipo de modelo que nem está aqui nessa lista, que é chamado de Transformers. Bom, mas esses modelos, tanto o Gradient Boosting quanto... O Gradient Boosting ainda te dá como saída um ranking das variáveis mais importantes. Mas o modelo de rede neural nem isso. O modelo de rede neural é tipo caixa preta, embora tenha algumas ideias aí de tentar interpretar o modelo de rede neural, mas em princípio ele é um modelo de caixa preta. Quando você precisa realmente de modelos mais claros, né, do como o processamento é feito, então são mais indicados esses modelos de árvore de decisão, que te mostram essa árvore. Agora, a árvore é um modelo muito sensível, então se você tem muito ruído ou a base de dados é muito grande, a árvore vai ficar muito instável ou muito grande. E também tem uma linha muito importante digamos, uma área muito interessante, que é essa área de modelos bayesianos, principalmente essa parte de redes bayesianas, em que você consegue relacionar as variáveis com distribuições de probabilidade, então você consegue ter, digamos assim, uma espécie de transparência, uma ideia de modelo, né? Então, é mais ou menos isso. Mas, assim, na prática mesmo, o que a gente recomenda é o seguinte: roda um modelo linear, um modelo simples, e 2 ou 3 modelos mais complexos, tipo um modelo de gradient boost, uma rede neural, um SVM, e ver qual é o melhor, cara. Realmente, em geral, assim, a diferença de desempenho, se você quiser um processo de avaliação
bem desenhado, a diferença entre esses modelos de melhor performance, normalmente ela é muito pequena, em torno de 5%. Você não vai ter diferença assim, de 20%, 10%, a menos que seja um problema muito específico, né? Mas, claro, então tem determinadas aplicações, por exemplo, se está falando aí de uma operadora de telefonia ou de um banco, 1% de desempenho pode representar 1 milhão, né? Então, de repente, pode ser interessante você ter esse desempenho. Mas, assim, como eu mostrei lá no início, né, você tem que ter uma relação muito próxima do modelo com o objetivo do negócio, né? Então, assim, na general, você tem um modelo altamente performante, que tem uma boa performance, você não consegue explicar. Então, um exemplo claro disso aí é, em aplicações corporativas, você tem um problema de cancelamento, né? Não cancelamento da rede social, mas cancelamento de conta. Então, por exemplo, perder cliente, né? Então, sou um operador de telefonia, um banco, você não quer perder cliente concorrente. Então, mais do que prever se o cliente vai sair ou não da tua base, é importante você saber por quê, né? Por que ele vai sair? A tarifa está muito alta, o atendimento não está bom, a oferta do concorrente é melhor, assim, para você poder direcionar a tua ação de marketing em cima desse cliente. Então, às vezes, o entendimento do problema, o entendimento digamos assim, a justificativa do resultado é mais importante até do que o resultado em si, né? Mas, em outros casos, não. Se tem um processamento de rede neural, um processamento automático lá que roda na bolsa em milissegundo, é claro que você vai querer um negócio que tenha mais desempenho, você não está nem muito importando na justificativa. Agora, se for um diagnóstico médico, se for uma ação de marketing, talvez a justificativa seja mais importante. Então, é claro, assim, como você falou, né, não existe solução que é melhor de todas. Agora, o que a gente costuma dizer é o seguinte, é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Se você só tem a chave de fenda, você vai querer abrir tudo quanto é parafuso com a tua chave de fenda, provavelmente vai estragar o parafuso. Então, é legal ter uma chave de fenda com uma chave Phillips, uma chave Allen, uma chave de boca, que te permita, você vai conseguir abrir mais parafusos. Então, é mais ou menos isso que a ideia, né? É interessante conhecer vários algoritmos, porque os problemas são diferentes e realmente você vai ter uma adequação das características do problema para uma ou outra técnica. Desse ponto também, desculpa, novamente interrompendo, né, mas Claro, vamos você foi lá. bem curioso com a apresentação. A extração das características também pode influenciar bastante na qualidade, né, de cada um desses modelos, né? Pode sim, Isso mas o como feature é que eu diria? engineering, ele é um problema clássico, né, de machine learning, mas assim, em aplicações corporativas, aplicações de engenharia talvez nem tanto, mas em aplicações corporativas se torna computacionalmente difícil o problema. Se você não tem um bom especialista do lado para falar, Para dizer o por que é exemplo, importante. você pega uma aplicação típica aí, você vai ter 100 variáveis, né? Sei lá, 100 variáveis. O problema de escolher 10 entre 100, faz as contas da combinatória, é um problema complexo computacionalmente, né? E se você tem mais alguns milhões de registros, né, rodar essa base, qual é o melhor tipo de... Então, assim, computacionalmente, fazer isso de uma forma computacional por otimização, então você pode ter vários algoritmos de otimização, GA, que fazem a avaliação de atributos e tal, mas, assim, computacionalmente começa a ficar muito complicado. E o que aconteceu foi o seguinte, a partir dessa época de 2012, para problemas de processamento de linguagem natural e problemas de visão computacional, a extração automatizada de features através desses modelos de redes convolucionais e outros equivalentes, modelos de aprendizado profundo, se mostrou absurdamente mais eficiente, né? Desempenho muito bom. Então, hoje em dia, para a visão computacional, sim, o pessoal que trabalhava com visão computacional antes, ou aprendeu de Pilânia ou mudou de área. Sim. Em visão computacional e processamento de linguagem natural, a mudança foi bastante impactante, né? Hoje em dia, Perfeito. domina mesmo, né?
Bom, deixa eu ir lá, que senão a gente vai ficar aqui até de tarde. Bom, então qual é qual é a ideia de alguns algoritmos de mapeamento de features, né? Então você tem o teu modelo, em vez de ter as tuas features desenhadas manualmente, você vai ter um mapeamento dessas features, né? Você vai jogar isso falando, né, numa linguagem um pouco mais rebuscada, mas vai criar uma base vetorial de funções, né, para fazer uma aproximação nessa base vetorial de funções. Então, você tem um mapeamento do espaço de entrada para esse espaço de features, você vai ter um mapeamento dentro do espaço de features, e depois o mapeamento linear no espaço de features corresponde ao mapeamento não linear no espaço de entrada. Então, basicamente isso que rede neural faz, né? Mapeia num conjunto de features, que é a primeira camada das redes neurais, resolve o problema lá, e aí joga para cá de novo. Então, aqui alguns exemplos, né? Falando já de outros exemplos. Então, um exemplo que a gente usou é modelos de redes neurais para fazer um modelo do efeito da gasolina nas emissões veiculares. Então, esse é um projeto realizado lá com a Petrobras. Eles tinham bem relacionados aí com engenharia mecânica, né? Bem legal. Ele tem um banco de prova, ele pega um carro, né? Bota o carro lá no banco de prova e tem uma sequência de teste, né? Que simula o carro rodando na rua. Aumenta a aceleração, diminui a aceleração, tal, freia. E aí ele mede as emissões nesse banco de prova com o carro rodando com diferentes combustíveis. Então, você tinha variáveis relacionadas com o veículo, ano, potência, etc., né? Variáveis relacionadas com o combustível e as emissões, CO2, CO, NOx, esse tipo de coisa. E a gente fez, então, um modelo para cada tipo de emissão com base em rede neural, uma rede neural otimizada, né? Testamos várias diferentes topologias de redes neurais e tal. E o que é interessante aqui desse caso é o seguinte, que o cara pegava o mesmo combustível, o mesmo carro, botava no teste, dava valores de emissões diferentes, né? Então, assim, existia muita incerteza aí. E o erro, né, o RMS do modelo, ficou mais ou menos na ordem de grandeza do erro experimental. Então, a gente ficou muito contente com esse resultado. Esse resultado aqui está publicado aí no paper aí da SAI. Um outro exemplo, esse mais relacionado com lógica fuzzy, foi que a gente fez, na verdade, quando eu retornei do doutorado, né, lá, fui trabalhar no laboratório de engenharia nuclear, e lá eles tinham um problema. Esse aqui era o reator PWR lá da usina de Angra. Na época eu estava fazendo um teste da usina de Angra, Angra 2, né? E tinha um problema no simulador, que o simulador gerava 17 falhas, né? Eram 17 variáveis e 16 falhas, um negócio desse. E simulações de problemas que poderiam ocorrer, né? Tinham sensores aqui ao longo da planta, então aqui é o reator, você tem aqui o gerador de vapor, tem o pressurizador, você tem a bomba do circuito primário, né? Para quem não conhece o sistema nuclear, tem o circuito primário que roda aqui, e isso aqui roda com essa bomba aqui, trabalha com água líquida a 300 graus, né? Então, assim, é uma pressão absurda, que resfria o núcleo do gerador, passa nesse gerador de vapor, aqui tem o circuito secundário que gera vapor e vai para a turbina, né? E aí tinha uma característica que determinadas falhas começavam igual e depois no processamento dinâmico é que elas evoluíam, né? Então a gente usou aqui um modelo que na época era um modelo neurofuzzy, dinâmico, recorrente, e a gente representava as variáveis como positivo, zero, negativo em relação ao valor nominal delas, né? Então, positivo está maior do que o nominal, negativo menor do que o nominal, e representava as variáveis aqui nesse gráfico de cores, em que o eixo X representa o tempo e cada linha representa essa codificação de cor da variável, né? E aí, bom, verde está normal, né? Todas as variáveis estão normais, e cada variável, de acordo com as suas cores, está maior ou menor do que o valor de referência. E aí,
você vê esses dois exemplos aqui de duas falhas diferentes, que no início, mostrado aqui por essa linha, o comportamento delas era muito parecido. Então, assim, até aquele momento, né, até esse instante aqui, em torno de 70, 75, olhando só para o passado, você não conseguiria definir qual tipo de falha era. E aí o nosso processamento, ele mapeava essa incerteza, né? Então, aqui, a primeira linha representava o problema, o funcionamento normal, e cada linha aqui representava a decisão sobre uma das falhas. E aí você vê que aqui em 75, você tem um cinza aqui, né, que é um processamento meio fuzzy, que fala, ó, eu sei que não está normal, mas eu estou na dúvida entre essa e essa, né? Mas aí quando o negócio evolui com o tempo, fala, não, então beleza, esse caso aqui é esse cara aqui, e esse caso aqui é esse caso aqui. Então, também tinha uma interface aqui, então isso é uma interface de decisão, né, para apoio ao operador. Então, isso aqui foi um paper, né, que está publicado aqui numa revista, muito interessante, que mostra uma aplicação de sistemas relacionando essa questão à decisão, né? Ou seja, você faz o processamento, mas apresenta o processamento de certa forma que um operador humano conseguiria entender, né? Apesar de repente não entender exatamente as regras que estão lá dentro, mas ele consegue pelo menos visualizar a decisão. O que é bastante Esse é um sistema em tempo real? Não. Ele era mais ou menos, funcionaria em tempo real, né? Só que a gente não vai Sim. explodir 20 reatores para testar o modelo. Ele funcionava no simulador, ele funcionava com dados do simulador que era que foi entregue junto com o reator para treinar os operadores. Uhum. Então, assim, ele funcionaria em tempo real para treinar, assim, no ambiente simulado, né? No ambiente simulado. Sim. No treinamento, tinha uma sala de operação em que o simulador simulava situações que os operadores tinham que resolver, né? Então, no caso do simulador, isso aqui era um caso, no treinamento, é um caso real. Duas situações que vão, num determinado instante, parecer muito similares. Sim. E o cara tem que tomar as ações para dizer. Então, assim, a ideia aqui era justamente de você ter uma interface de apoio ao operador, que fala assim, olha, não se preocupa com todas essas outras falhas aqui, se preocupa com essas duas aqui, que é uma das duas. Porque tem o caso clássico lá do Three Mile Island, né, que foi um acidente lá de usina nuclear americana, na ilha. que eles pensaram que era uma coisa e era outra. E aí tomaram ações que quase que derreteram o reator, né? Porque se confundiram ali de qual era. Porque outro negócio, se você acha que o negócio está esquentando muito, ou se é um problema de resfriamento, se é um outro tipo de problema, as ações são completamente diferentes, né? É um sistema, então, esse seria um sistema preditivo, né? Ele daria chance até para o operador, para, em função do que ele acha do que estaria acontecendo na falha, reforçar com o sistema É um especialista sistema de essa. apoio à operação, um sistema de apoio à decisão para o diagnóstico e para a operação, sistema supervisório. Exatamente isso. Bom, os detalhes estão aqui no paper, depois se quiser, o link está aí. Bom, aí, a outra parte mais recente, né, é quando você vai fazer esse mapeamento de features, cada vez com mais features, né? Então, assim, tipicamente o modelo de redes neurais que vai ter um número grande de camadas, e isso que se chama de aprendizado profundo ou deep learning. E aí, bom, tem esse paper que não é muito recente, de 2015, se não me engano, mas eu acho que continua sendo uma excelente referência introdutória para o assunto, né? Ele foi escrito pelos três caras que ganharam o prêmio Turing aí, 2019, 2020, se não me engano, e são grandes nomes aí da parte de Deep Learning, né? O LeCun é diretor do Laboratório de Inteligência Artificial do Facebook. O Bendio, ele é da Universidade lá de Montreal. E o Geoffrey Hinton também é de Montreal, trabalhou no Google. E, bom, esse cara aqui, ele é muito... É um dos caras que... Grandes inovações, ele foi
sempre associado ao nome dele, né? Desses três, mas o Geoffrey Hinton, ele tem um curso no Coursera, quem quiser depois vai ver, de redes neurais, deep learning, que o curso é muito engraçado, porque ele vai falando tudo na primeira pessoa. Né? Não, depois eu fiz isso, depois eu fiz aquilo. É meio estranho, né? Primeira pessoa. Ele é muito bom. Ele trabalhou no... cara que publicou o paper do Back Propagation, só para você ter ideia, em 1986. Ele era um dos autores. E inovações radicais que foram feitas na área, ele também está envolvido. Os outros dois também. Os outros dois, sem dúvida nenhuma, são grandes pesquisadores, mas eu sou um pouco fã do Hinton. E, bom, na época, o que era o top, né, em 2015, né, na época, era essa conjunção de visão computacional com modelos de processamento de linguagem natural, que era para fazer etiquetar labels automático de legenda automática de imagem, né? E na época estava começando também um chamado mecanismo de atenção, que é um tipo de processamento que é feito, que é para dizer para o modelo, olha, presta atenção em determinada parte da imagem, do texto, né? Então, aqui tem o Frisbee, né? Então, o mecanismo de atenção ilumina o Frisbee. Aqui tem o cachorro, então ele ilumina o cachorro, e assim sucessivamente. Mas esse paper é muito legal, que ele conta um pouco dessa historinha que eu estou tentando contar e mostra a evolução das coisas e diversos resultados, né? E um resultado que é realmente impressionante é que, bom, uma coisa importante que se diga também é que essa evolução de redes neurais, ela não se deu à toa, né? Ela se deu a reboque de uma evolução igualmente importante no desenvolvimento de bancos de dados, de conjuntos de dados anotados, né? Então, um desses conjuntos de dados importantes, que hoje em dia é um benchmark extremamente utilizado, chamado ImageNet, que é um benchmark de visão computacional, né? E o primeiro benchmark era de classificação de imagens. Então, você tinha uma imagem e tinha que dizer qual é o tipo da imagem, né? E esse modelo, que foi proposto em 2012, ele teve um desempenho absurdo em relação aos outros modelos de visão computacional tradicional. Então, aqui é o desenvolvimento desses modelos de 2010 até 2015. Em 2015, o problema de classificação chegou num nível de qualidade de 3%, que é melhor do que o ser humano. Vou falar porque daqui a pouco, mas aquele negócio que eu falei, né? O cara de visão computacional, trabalhar em visão computacional em 2010, em 2015, ou ele mudou para o Deep Learning, ou ele se aposentou para fazer outra coisa, porque todos os modelos de visão computacional são Ele não baseados... levava muita fé, né? Em 2010. aqui era feature manual, entendeu? O cara pegava a extração de atributos da imagem, pegava algumas coisas, algumas features que são sacadas assim, de engenharia, né? E você vê que a extração de features automática, assim, uma diferença de mais de 10% aqui, né? E ao mesmo tempo que o erro foi caindo ao longo do tempo, o tamanho das redes foi aumentando, né? Então, a primeira tinha... Bom, esses primeiros aqui eram modelos que sem muitas camadas, depois 8 camadas, né? Em 2012, que deu um pulo o erro saiu de 25 para 16, aí depois 8, depois 19 aqui na VGG, já em 2014, depois 22 camadas, o modelo Inception, e esse aqui, o ResNet, de 152 camadas. Então, assim, vai cada vez mais sendo profundo, né? Você vê que esse modelo aqui de 2012, mesmo no erro, ele dá um erro que faz sentido. Por que a gente diz que 3,5% é menos do que o erro humano? Porque, primeiro, essa base tem 200 raças de cachorro. Eu não seria capaz de reconhecer nem 10 raças, imagina 200. E depois tem muitas coisas assim que dependem da anotação, né? A anotação foi feita pelo aquele Mechanical Turk lá da Amazon. Então, tem umas anotações que não fazem muito sentido. Então, por exemplo, aqui, o modelo diz que é dálmata, mas a classe correta é cereja, que está aqui na frente. Então, assim,
Dálmata não é um erro muito ruim para esse tipo de coisa, né? E aí tem vários, né? Aqui ele disse que era conversível, mas a rede, o que está anotado era grade. Então, assim, tem uns problemas de anotação aí, que são problemas que a gente até vai comentar sobre isso depois, mas assim, tipo, sempre tem um erro, né? Nunca vai ter um negócio zero de erro, né? E aí, bom, aqui é uma aplicação que a gente tem feito no nosso laboratório lá, junto com a Petrobras, que é usar esse modelo de classificação de planning para classificar imagens de microtomografia computadorizada de rocha. Então, você tem rochas do pré-sal que eles fazem tomografia e, assim, bom, tanto para o geólogo, mas principalmente para o leigo, é muito difícil você, a partir da imagem, você determinar qual é o tipo da rocha, né? Então, se eu apagar, se eu esconder aqui a classe da rocha, né, a categoria da litologia aqui, você vê que tem algumas coisas muito parecidas. Esse aqui é parecido com esse aqui é meio parecido com esse. Então, é muito difícil você identificar corretamente, né? E a gente rodou aqui alguns modelos, né, com uma precisão que vai em 70 em torno de 75%, 78%, né? Alguns casos chegam um pouco mais. E esses resultados aqui, bom, estão publicados no Archive e no paper também, mas mostram que, assim, resultados bastante animadores e que a gente tem melhorado um pouco, né, melhorado um pouquinho, na medida que consegue melhorar também o conjunto de dados, né? Então, você tem muitos dados, aumentando a base de dados, você tende a ter melhores resultados. Né? Bom, uma outra aplicação aqui que a gente fez foi, logo no início, né, buscando o processamento de séries temporais, né? Então, um modelo de deep learning para fazer predição de séries temporais que incorpora atributos numéricos, né, com notícias de jornal. Então, tem uma base de notícias, o modelo lê a notícia, pega os resultados anteriores da bolsa e tenta fazer previsões. É claro que o mercado é muito difícil, né? Tem a teoria do mercado eficiente e tal, mas assim, mais ou menos a gente consegue umas brechas assim de ter algumas previsões que fazem sentido e que permitem, associado a um sistema de trading, né, usar essa solução para apostar na bolsa, né? Então, uma área que a gente estudou também, está publicado esse paper. Uma outra área que aí, bom, você vê a evolução do processamento. Aqui é um processamento de imagem, aqui é um processamento de série temporal, e aqui é um processamento que junta as duas coisas, né? Então, imagens temporais, seria previsão de vídeo, digamos assim, mais aplicação para previsão de radar, imagens de radar meteorológico. Então, aqui, no Rio de Janeiro, a gente tem muito problema com chuva, né? Com a previsão de chuva, na UCAST, na previsão de curto espaço de tempo. De repente, está chegando uma tempestade, às vezes a tempestade vai para o mar, às vezes ela vem para a cidade, e a chuva, quando bate aqui, ela é um pouco catastrófica. A gente teve aí as tragédias aí recentes, né, de Petrópolis e outros dias. Então, seria interessante conseguir prever, pelo menos assim, com algumas horas, né, de antecedência, se vai cair muita chuva ou não em determinada região, né, para fazer alarde, etc. E os modelos meteorológicos, o modelo meteorológico ele demora muito para rodar, né, para ser atualizado assim, em tempo real. Né? Então, a ideia é de rodar modelos deep learning. Né? Então, a gente pega uma sequência de dados de radar meteorológico, né, e pega, sei lá, os 10 últimos e tenta prever os próximos 10. Então, esses aqui são os resultados, aqui é observado, aqui é o predito. Então, é óbvio que na medida que você aumenta o horizonte de previsão, a predição fica pior, né? Mas mais ou menos assim a gente consegue um vulto, né, que poderia ser útil na prática, né?
E aí, bom, aqui com a previsão de 30 minutos, a previsão de 60, fica um pouco pior, né? Então, esse foi primeira abordagem nesse tipo de problema. Tem alguns outros papers que fazem isso. A gente tem uma linha de pesquisa ainda ativa. A gente queria juntar, né, mais informações para fazer um modelo melhor, juntando a previsão meteorológica, modelos numéricos com modelos de inteligência artificial. Bom, então, voltando a falar do caso geral, aqui são algumas aplicações, né? Voltando a falar do caso geral, a gente tem percebido o seguinte, que ao longo do tempo, esses modelos de redes neurais, eles têm ficado cada vez maiores, né? Então, esse gráfico aqui, que foi feito na OpenAI, OpenAI é uma instituição sem fins lucrativos que junta todos os gigantes da internet para fazer processamento, aplicações de IA, né? Então, ele pegou aqui o tempo, né, e aqui a complexidade do modelo, né? E aí percebeu que tem uma quebrada aqui, né, por volta, como eu falei, quando começou essa onda de Deep Learning. Então, aqui os modelos aumentavam mais ou menos, né, dobrava a cada 2 anos, tipo a lei de Moore, e a partir do momento ele dobra de tamanho a cada 3, 4 meses. Né? São aqueles exemplos que a gente viu de classificação, AlexNet, ResNet, VGG, são modelos que cada vez mais maiores, ou com maior capacidade de processamento. E na época, né, que eles rodaram isso, tem o famoso AlphaGo, né, que é aquele jogo de Go lá do Google. Onde que estaria aí o Deep Blue que venceu? O Deep Blue era baseado em regra, né? Sim, para xadrez, né? Ele era, não saberia te posicionar, é uma boa pergunta, mas assim, ele, na verdade, o que tinha o Deep Blue, ele era uma biblioteca gigantesca, né? Então ele buscava coisas parecidas, né? Para E tentar um outro, processar, e e um era outro, baseado em regra, né? Ele era baseado sim. ele um pouco que o AlphaGo faz também, né? Mas ele fazia aquela simulação das possibilidades e pegava o caminho que dava mais chance. Mais chance, né? Tinha também Mas ele era bem pesado, né? Uhum, uhum. O Watson da IBM também, né? Um sistema bem especialista, mas eu acho que era ligado a aplicações médicas e aplicações jurídicas. O Watson não é fantasia, né? Tudo que é inteligência artificial da IBM acaba tendo o nome de Watson. Ele é mais focado em processamento de linguagem natural, né? Que tem Linguagem aquele jogo natural. de Go. E o pessoal da IBM tem muita parte semântica, tem um pouco de Deep Learning também, mas está muito associado com semântica. Bom, então tem essa tendência, né, de aumento cada vez maior de capacidade de processamento, e a gente fica sabendo, assim, a gente não sabe muito bem porque quem domina essa área são os gigantes da computação, né? Então, quem que hoje tem uma máquina de 500, né, unidades, 500 GPU para rodar? Nem todo mundo, né? Eles fizeram uma conta aí, falaram que um modelo que foi lançado recentemente, que é o GPT-3 de processamento de linguagem natural, se fosse rodar na Amazon, ia custar 4 milhões, só para rodar o modelo, só para ajustar o modelo. Então, assim, cada vez mais capacidade de processamento, cada vez menos gente acessando, né, ou tendo condições de fazer esses modelos mais complexos. Então, essa é um pouco a tendência, né? E aí, bom, aqui a gente resume um pouco, né? Você sai do Perceptron aqui, que é uma unidade de processamento, até esse modelo de tradução que está aqui nessa figura, né? Então, esse aqui é o Perceptron de 1960, que é um modelo precursor de rede neural. Então, aqui ele tinha uma letra muito bem definida, que tinha uma espécie de uma câmera. O processamento era feito em válvula, nesse armário que está aí atrás, né? E, bom, isso em 1960 e, alguns anos depois, relativamente 60 anos depois, você tem no teu device, você aponta para uma figura, nem só ele faz o reconhecimento da imagem, como também traduz. Tá?
E esse processamento de tradutor do Google tem um paper sobre o sistema dele tradutor, é um modelo à la Google, né? 8 camadas de GPU para o codificador, 8 camadas de GPU para o decodificador, um modelo bidirecional, enfim, com mecanismo de atenção. Isso foi desenvolvido em 2017. Então, esse modelo aqui que entrou em 2017, né, de tradução, não sei se vocês perceberam, mas recentemente a tradução do Google ficou bem melhor, né? Cada vez melhor, né? Então, Sim, isso se deve à evolução do desenvolvimento dos modelos que estão ali por trás, né? E também tem o caso do Go, né? Que é aquele famoso AlphaGo, que tem o documentário lá na Netflix. E o AlphaGo tem uma coisa bem interessante. Ele publicou o primeiro paper em 2015, se não me engano, em que ele demonstrou um modelo que ainda tinha uma biblioteca, né? E logo depois eles publicaram um outro paper, em 2016, né? O documentário é feito pelo primeiro modelo, né? Que ele ganha lá do coreano. Mas o segundo modelo, ele aprende do nada. Ele aprende o jogo conforme ele vai aprende com simulando. os erros, né? Ele vai aprendendo do nada, aprendendo do nada. O primeiro modelo, ele ainda tinha uma biblioteca, né, uma coisa para o especialista. E o segundo não, o segundo aprende do nada. Ele tem um pouco esse lance da árvore, né? Mas, assim, ele é muito, muito impressionante o desempenho dele, né? E é fantástico, assim, um negócio meio... Também um processamento mega pesado, né? E aí tem essa área também de processamento de linguagem, em que os modelos são absurdamente grandes, e um famoso é o GPT-3, né, que é descrito nesse paper aqui de 2020, e aqui ele mostra o número de parâmetros do modelo, então aqui é 10 a 8, 10 a 9, 10 a 10, 10 a 11, num problema que é a capacidade de um humano detectar se o texto foi gerado automaticamente ou não. Então, então aqui, com 10 a 8 parâmetros, né, em 70% das vezes o humano consegue dizer esse texto aqui foi gerado automaticamente. Mas com 10 elevado a 11 parâmetros, né, nessa escala aqui de 10 elevado a 11 parâmetros, quase não consegue, né? Está quase na chance aqui de 50% de aleatória de conseguir acertar se o cara foi gerado automaticamente ou não. Então, assim, o texto gerado automaticamente pelo computador parece um texto real. E isso está escalando. Assim, no ano seguinte, 2021, sai um outro paper, acho que esse é do pessoal do Google, que vai para trilhão de parâmetros, né? Então, assim, o negócio é cada vez maior, o número de modelos cada vez mais pesados, e aí chega a essa conclusão, assim, bom, se coloca esse problema, né? Então, assim, essa questão, obviamente. Se um número de unidades, quando que o número de unidades de processamento, né, de modelos regionais vai chegar ao número de unidades de processamento do cérebro, né? Então, se você vai olhar o cérebro, a gente tem também neurônios, também tem alguns, dizem que são 100 bilhões de conexões, um número bastante grande de conexões, 100 trilhões, né? E o cérebro também é separado por zonas, né? Então, você tem o cerebelo, que tem o equilíbrio, e aí você deve ter visto aquele vídeo na internet do robô dando cambalhota, né? Você tem modelos de processamento temporal, então tem esses modelos aí de processamento de linguagem natural. Você tem modelos, tem a região de óptica, né? E você tem modelos de processamento visual, visão computacional. Tem a parte de sensores também, que você tem alguns trabalhos que trabalham essa parte sensorial também com redes neurais. A parte do lóbulo frontal é a parte de planejamento, então você tem lá o AlphaGo. Só que o que acontece? A gente faz tudo com o mesmo cérebro, né? Basicamente com o mesmo processador, digamos assim, né? Se você vai ver o GPT, ele tem bilhões de unidades de processamento, os modelos
visuais também exigem processamento absurdo, o AlphaGo também, mais outra coisa, modelos altamente específicos, né? E, bom, se você botar energia na conta, eu acho que a gente ainda está ganhando um pouco, né? Cada modelo de inteligência artificial consome uma quantidade de energia considerável, né? Então, o cérebro ainda é um processador bem mais eficiente do que eles têm aí, né? E aí, o que acontece, né? A gente começa a questionar essa coisa da inteligência natural, inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai ser melhor do que a natural? E, bom, tem um caso clássico, que é o caso do máquina de Turing, né? O teste de Turing, né? Então, o teste de Turing basicamente é o seguinte: você tem um observador aqui, ele conversa com o computador ou conversa com uma pessoa, e ele não sabe distinguir se vem do computador ou se vem da pessoa. Basicamente, esse teste aqui que a gente estava falando, você não sabe distinguir se o texto veio do computador ou veio da pessoa. Esse é o teste de Turing, né? O jogo da imitação, que publicou nesse paper de 1950. E hoje em dia, realmente, é muito difícil. Você tem esse exemplo aqui do texto, tem esse exemplo aqui visual, né? Uma dessas duas imagens, desses dois conjuntos de imagens, foi geradas automaticamente, né? E é muito difícil. Tem até um joguinho, vai no site, lá tem um joguinho para você tentar escolher, e realmente é muito difícil, né, cara? Eu já nem me lembro, para dizer a verdade, qual dos dois desses aqui que não é real. Tem os deepfakes também, né? Os deepfakes feito em tempo real, né? Essa mistura. Fakes, figuras. Eu acho que essas de cima aqui que são os fakes, né? Mas, enfim, mas são pessoas que parecem ser pessoas, né? Parecem ser pessoas. E aqui é um contexto, né? Então, esse GPT-3, aqui, em 2020, ele escreveu um artigo no The Guardian. E ele escreveu: eu não sou humano, sou um robô. Tal, não sei o quê. E ele, você lê o texto, você fala: não é possível, é muito parecido, né? Bom, tem algumas críticas e tal, que esse modelo é tão grande, tão grande, tão grande, que é possível que ele tenha decorado uma série de palavras, e tem umas pegadinhas assim que ele já não consegue, você vê que ele não está raciocinando muito bem, né? Faz uma conta, ele já não sabe responder direito a conta, enfim. Mas é impressionante, de qualquer forma, é impressionante. E tem alguns benchmarks também, né, disponíveis. Então, esse Squad é um benchmark de pergunta e resposta, né? E aqui são duas medidas, né? Essas duas medidas, quanto maior, melhor. E eles têm o desempenho do ser humano. A tarefa é o seguinte: você tem um texto, aproximadamente de 1.000 palavras, 500 palavras, e você depois tem que responder perguntas sobre o texto. O texto da Wikipédia, né? E você responde perguntas que estão no texto, interpretação de texto. E aí eles fizeram um teste lá com seres humanos e obtiveram essa performance aqui, F1, em torno de 90%. E isso foi batido pelo computador já há algum tempo, né? E hoje em dia eles estão em 93%. Alguns códigos são disponíveis, então você pode entrar lá e baixar o código. E outra coisa importante, interessante, é ver como que essa coisa evolui rápido. Em 2018, quando isso começou, ele estava em 62%. Então, em 2021, apenas 3 anos depois, ele estava em 93%. E a coisa evolui muito rápido. Assim, você vê os inputs maio, fevereiro, junho, assim, toda hora tem um outro batendo, um outro melhor nesse teste. Então, é bem interessante também, né? Então, exemplos de coisas que você começa a questionar desempenho, né, da máquina melhor do que o ser humano, né? E aí você começa a pensar: bom, como é que o ser humano consegue processar a informação tão rápido, né? Porque, na verdade, ao longo da evolução, a gente desenvolveu determinados tipos de raciocínio em que você realmente não processa muito, né? Então, por exemplo, se você está sentado em algum lugar e vem um leão para cima de você, você vai sair correndo, você não vai ficar vendo: o leão está vindo a 10 metros por segundo, eu corro a 3 metros por segundo, a árvore está a 20 metros. Você não vai ficar fazendo processamento, você vai reagir rapidamente, né? Então, o nosso cérebro, a gente tem capacidade de processamento muito rápido porque a gente reage rapidamente a determinados estímulos.
E essa reação rápida, ela gera o que os psicólogos chamam de viés cognitivo, né? Então, tem vários tipos de viés cognitivos, né? O que está mais em moda, tem vários, né? Mas o que está mais em moda hoje em dia é o viés da confirmação. Então, assim, você está muito mais apto ou propenso para confirmar uma coisa do seu mindset do que alguma coisa que vai contra o seu mindset, né? E aí, por isso que você tem vídeo aí de terra plana e tal. Então, essa é uma característica do ser humano. O ser humano reage rápido, mas em certas coisas ele se pega. Tem várias pegadinhas aí de raciocínio, né? E o que acontece? Quando você coloca o ser humano, que é falho por natureza, tem várias outras coisas, né, que nos caracterizam como pessoas, né? Para anotar dado, para fazer ajuste de parâmetros de modelo automático, você vai transferir esse viés, né, qualquer que seja esse viés, para o modelo. Né? Então, isso é bastante óbvio quando acontece quando você vê modelos anotados por humanos. Então, eles fizeram um teste lá com aquela base do ImageNet, e aí percebendo que quando sabão, né, no Nepal ele vai achar que é comida, pimenta nas Filipinas ele vai achar que é cerveja, e pasta de dente no Burundi ele vai dizer que é madeira. Bom, tudo bem que tem uma madeirinha aqui. E aí, quando você vai ver as imagens que o modelo efetivamente foi treinado, modelos sempre de origem Estados Unidos e Europa, né? E aí você vai ver aqui que o ImageNet, a fonte das informações do ImageNet, basicamente Estados Unidos e Europa, mas a população do mundo, né, principalmente a Ásia, né, tem bastante gente na África também. E aí, obviamente, acaba acontecendo o famoso viés, né, dos algoritmos. E tem um documentário bem interessante na Netflix que fala dessa questão do cognitive bias, que de certa forma, cria uma falsa, talvez polêmica não muito, assim, cria uma polêmica sobre que os algoritmos acabam sendo racistas, né? Porque foram treinados dessa forma aqui, né? Você tem um número maior de imagens, Estados Unidos e Europa, os algoritmos de detecção de face também têm a predominância de homens brancos, então quando aparece uma mulher negra, ele erra, né? Então, será que o algoritmo é racista? Não, a base de dados está desbalanceada, né? Que dá uma base de dados errada para ele. Mas isso é uma coisa que acontece, tem vários exemplos. Tem exemplo, por exemplo, eles colocaram um sistema de RH da Amazon que o RH, ele aprendeu então tinha um viés, aceitava menos mulheres, né? Também porque o dado que ele foi treinado direcionava para isso, né? E outro documentário também que questiona essa questão de algoritmos, né, de vieses, que são vieses humanos, né, que são implementados dentro de algoritmos, é essa questão do dilema das redes, né, que as redes sociais buscam aumentar a discussão, né, aumentar a interação com o sistema, e isso acaba fomentando a polarização, tal. Tem várias discussões sobre isso, né? Bom, esse é um tema que é bastante ética na inteligência artificial, né? Um tema bastante emergente, e isso acontece em diferentes aplicações. Então, assim, aquele exemplo que eu mostrei da classificação de imagens, né? Vamos, beleza, nosso algoritmo dá 70% de acurácia. Agora, é o seguinte, quanto que os especialistas concordam entre si? Aí pegamos a mesma base, botamos os 3 especialistas para anotar a mesma base, e aí quando você vê a concordância entre os especialistas, né, você vê que alguns especialistas concordam em torno de 80%, mas alguns especialistas concordam em torno de 70%. Então, assim, o problema é muito difícil. Então, nem os especialistas, os geólogos, eles estão de acordo
com um determinado tipo de classificação. Pô, então, se você consegue 70% de acurácia num problema em que os especialistas concordam 70%, eu acho que já está bastante bom, né? Então, assim, a gente se depara com essa questão de dificuldade de anotação o tempo todo. Toda vez que vai estar alguma coisa que depende de anotação de especialista, né? E aí, bom, só já estou chegando no final, rapidamente. Se a gente vê como que o aprendizado humano se processa, quer dizer, você não mostra 200 rastros de cachorro para uma criança para ele aprender que é cachorro, né? Às vezes, a partir de um desenho, a partir de uma representação, ou com 2 ou 3 exemplos, ele consegue já aprender o que é um determinado tipo de objeto, né? Então, a gente aprende muito de forma autossupersionada. A gente precisa muito pouco de feedback para fazer o nosso aprendizado, né? Então, isso é uma área bastante ativa hoje na inteligência artificial de processamento autossupervisionado, ou seja, que mistura um pouco essa questão, esse conceito de supervisionado com não supervisionado, no sentido que ele precisa de um número menor de registros anotados para fazer o ajuste de parâmetros, né? Então, isso é um negócio bem interessante, que é uma área que está evoluindo bastante rápido, né? Então, aqui você tem aqui um paper que faz um resumo das principais abordagens. E quando a gente fala principalmente de engenharia, né, ou ciências da Terra, de uma maneira geral, uma outra corrente que está bastante forte é essa mistura de inteligência artificial com modelos físicos, né? Então, tem esse paper aqui que saiu em 2018, que mostra o seguinte, que inteligência artificial não vai ser capaz de resolver a complexidade de problemas de ciências da Terra. Então, você precisa combinar, para determinados tipos de problemas complexos, né, em que você tem, tipicamente, ciências da Terra, problemas de engenharia, é necessário, né, combinar modelos de inteligência artificial com modelos físicos. E aí surge uma área que é chamada Physics-Based Machine Learning, ou Physics-Informed Machine Learning. E aí tem esse artigo aqui que mostra diferentes tipos de combinações possíveis de física, né, de solução física com modelos de machine learning, né? E um exemplo, só para deixar aqui, tem um link aqui no vídeo que é sensacional, é um modelo que simula, principalmente escoamento, né, com combinação de física com modelos de inteligência artificial, principalmente modelos baseados em redes, né, grafos. E aí ele mostra aqui, né, como que se processa o escoamento, basicamente escoamento de areia, né, tipo areia ou pedrinhas. É um ponto importante. Assim, a gente está trabalhando bastante nisso, é uma área certamente que conecta a engenharia e modelos computacionais com modelos de machine learning. Bom, para terminar, um pequeno jabá aí do nosso livro, né? O livro de inteligência computacional, tem um resumo de tudo isso aí que a gente falou, e é uma excelente relação custo-benefício, porque ele é de graça, então acho que vale a pena dar uma olhada lá. E tem muitas aplicações que a gente comentou aqui, estão descritas também no livro. Bom, com isso eu encerro aí minha apresentação, agradeço novamente aí o convite e fico à disposição se alguém tiver alguma pergunta. Agradeço aí o professor Alexandre, ótima apresentação. Eu fiquei perguntando aqui, estava muito curioso quando mostrava alguns slides aí, perguntar algumas coisas. E eu deixo, na verdade, aí aberto para o pessoal que está presente, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir aí o microfone e fazer a pergunta diretamente. Essa área é uma área bastante vasta, né? E as aplicações são muito diversas, né? As ferramentas são aquelas que você mostrou que são diversas também, né? Mas uma mesma ferramenta pode ter aplicações diversas, né? Em diversos problemas, né? Digamos.
Estou perguntando se essa apresentação vai ficar disponível. Sim, vai ficar, né? Lá no site do Promec, né? Ela está sendo gravada também. Eu Eu teria só uma. vou mandar os slides, Weber, Ah, para isso, você. ótimo. Eu ia perguntar Aí também isso. você disponibiliza. Perfeito, Principalmente por ótimo. causa dos links, né? Tem muitos links Uhum. Isso, mais de fácil também, papers e tal, que né? seria legal para o pessoal que tiver a fim de explorar. Ótimo. Eu fiquei curioso só naquela parte quando você falou da diversidade que existe, né, de machine learning e ferramentas, né? E, digamos, quando eu interrompi você ali naquela hora sobre isso, né? Eu acho que a extração das características dos problemas que a gente tem, ela vai continuar tendo que ser feita, né, por um especialista, por um engenheiro, por, não sei, para definir de fato o que é importante para ser retirado dos dados. Porque isso É, eu acho que é a chave de um bom treinamento, de uma boa resposta do sistema especialista no final, né? Ele está, de fato, focado naquilo que é importante do problema, obtendo essas informações que é importante. Se bem que você falou, para mim não é tão simples, né? Talvez que não seja da área, né? Isso do autossupervisionado, né? Ou seja, você comentou então que essa fase talvez não seja mais necessário ter o especialista. O próprio sistema vai decidir o que é importante de características para ser retirado. É isso? então, o que acontece? Que é bom ter um paralelo entre se o teu problema é uma tabela ou se é um problema não estruturado. Então, acho que as respostas são um pouco diferentes segundo esses dois tipos de casos, né? Se você tem uma tabela, né, então você tem lá uma tabela qualquer que você quer processar, é, claro, o especialista chegar ali e dizer quais são os melhores uma boa solução. Nem sempre esse especialista está disponível. E nem sempre os atributos que o especialista pensa ser os melhores, ou são mais importantes para o especialista, são realmente os mais importantes para o modelo. E nem Uhum. sempre os mesmos atributos mais importantes para um tipo de modelo são os mais importantes para São outro para os tipo de outros. modelo. Então, Verdade. assim, alguns modelos, por exemplo, o Gradient Boost, a floresta aleatória, o Random Forest, eles vão te dar no final uma lista dos atributos mais importantes. Mas qualquer tipo de modelo, você pode colocar num ciclo de ajuste em que você, por exemplo, vai ajustando as entradas e ver o que é a saída melhor. Então, por exemplo, uma maneira de fazer isso relativamente simples é que é chamada stepwise. Então, você roda o modelo de uma variável, aí pega o melhor resultado. Agora, combina-se uma variável com todas as outras, aí pega o melhor de duas variáveis. Aí pega o melhor de 3, o melhor de 4. E aí você vai vendo o erro cair. E, bom, quando o erro parar de cair, você chegou no melhor conjunto de variáveis. Isso é uma abordagem simples, mas ela é um pouco gulosa, digamos assim, né? Ela vai o best first. Uma outra Uhum. abordagem é você faz a mesma coisa, só que com diferentes combinações de variáveis de entrada pelos algoritmos genéticos. Então, você vai otimizando ali via algoritmo genético, roda aquilo milhões de modelos, e o que acaba acontecendo é que você vai ter um custo computacional. Né? Você começa a ter uma base muito grande, algumas centenas de, 100 atributos, mais de 100 variáveis e alguns milhares de registros. Para você rodar 1000 vezes, para ver todas as combinações, Custos. vai começar a ficar computacionalmente intenso. Uhum. Então, isso para tabela, né? Digamos assim, dados estruturados. Quando você tem dados não estruturados, tipicamente imagem, é impossível um ser humano extrair atributos de imagem melhor do que um algoritmo. Hoje em dia é impossível. Então, dificilmente você vai conseguir melhores resultados extraindo features de imagem do que De forma um manual do que de forma manual, automática. do que através de um algoritmo de deep learning. Uhum. O que acontece é o seguinte: bom, você tem um problema de simulação, né? Se você tem uma física, aí o que hoje acontece é que vamos dizer assim, o know-how do ser humano, ele entra muito em relação à física.
Porque o modelo ele vai, de certa forma, ter uma tendência de decorar ali o negócio, e se você não tiver uma base de dados muito grande, você não vai conseguir treinar. E aí entra a história da física. Se você tem uma equação, você tem uma equação diferencial, por exemplo, transferência de calor, você pode colocar a equação diferencial para o modelo ajustar a equação diferencial. Uhum. E aí é uma informação a mais para o modelo. Então, essa ideia de modelos baseados em física, ela é muito interessante para problema de engenharia, que você tem tipicamente pouco dado. E, em alguns casos, você tem modelos, embora simplificados, mas... Eu vi alguns trabalhos, por exemplo, de física informada, né? No caso de fratura e fadiga, né? De É, problemas de fratura e fadiga. Então, se coloca que os dados estatísticos que tem os dados tem que seguir uma certa lei, uma lei de isso. Você fratura e coloca isso como fadiga. restrição do modelo. Exato, exato. E com isso se consegue resultados até melhores, né? Pois é. Então tem, aí entra, aí assim, eu vejo que isso, aí quando você vai assim para problemas mais complexos, né, de física, né, de meteorologia, também tem uns problemas bem grandes. Então assim, a inclusão de equações facilita o ajuste do modelo. Uhum. Mas hoje a gente, para processamento de imagem e para processamento de linguagem natural também, processamento de linguagem natural, desde a década de 60, década de 50, se tenta fazer tradutores e pô, o Google conseguiu fazer, né, sem regras linguísticas, sem nada, só no aprendizado. Assim. A evolução de processamento de linguagem natural com machine learning, sem considerar características linguísticas, foi muito grande. Então, assim, É um avanço. Assim. dificilmente você consegue. Tem alguma coisa, tem uma linha, algumas linhas de pesquisa, por exemplo, você comentou o Watson, não, o Watson tem muita semântica, mas. Uhum. E, bom, ninguém sabe o que o Watson faz, na verdade. Né? O Watson é fechado. Então, Mas estavam assim, falando que está tirando o emprego de alguns advogados nos Estados Unidos, né? Que ele sabia melhor as regras eu acho que da não vai. legislação do que os próprios advogados. Né? É, assim, eu vejo assim, o que vai acabar acontecendo? Claro, isso vai tem impacto, né? Mas, assim, dificilmente vai substituir, né? O que vai ter é o seguinte: você tem um escritório com 20 advogados, você vai fazer o mesmo serviço com 10, né? Com 5. Uhum. E aí aquele trabalho mais manual, mais processamento de pegar inicial e tal, não sei o quê, de repente vai ser feito automaticamente. Mas, Uhum. assim, pô, embora você tenha um modelo que faz diagnóstico melhor do que médico, você vai para uma cirurgia É, com diagnóstico. atualmente, por exemplo, para a detecção de câncer de mama e de pele, os sistemas estão melhores do que os médicos, né? Pois é, mas você vai fazer uma cirurgia porque um modelo falou uma coisa? Eu Não, claro, no final a palavra do médico vai valer, né? Então, eu acho que é isso. Acho que assim, pode ter assim, como um parâmetro, né, como um apoio à decisão. Agora, substituir determinadas coisas. Não. Agora, Ainda não. substituir o cara que fica preenchendo planilha lá, ou determinados tipos de situações de trabalho muito repetitivo, é possível, né? Por exemplo, o caso clássico é dos carros autônomos, né? Então, carros Uhum. autônomos estão aí. Daqui a pouco vai estar aí na praça, né? Uhum. Isso, Tem como alguns é que vai problemas acontecer? ainda, mas. Então, assim, talvez não para automóvel, mas para caminhão, né? Que tem, assim, se Na pegar Alemanha já tem alguns, o Uhum. investimento de quanto custa um caminhão, né? Para você botar um sensoriamento e um processamento dentro do caminhão, pô, não é em relação ao preço do caminhão, né? E quanto tempo que o caminhão roda, né? É Sim. uma coisa que começa a valer a pena, fazer algum sentido, né? Agora, para você, assim, carro privado, vale a Talvez. pena. De repente, para o Uber, talvez valha a pena. Uhum. Agora, é, mas é uma situação que a gente está ali vivendo, né? Assim, essa é uma outra situação, né? Da questão do trabalho e tal. O que o trabalho vai ser automatizado? Tem muita, assim, o pessoal fala muito. A gente já passou por isso várias vezes, né? Assim, quando entrou a industrialização, né, quando entrou os computadores, né, então gerou um certo ajuste, vai gerar um certo ajuste também, eu acho. Sim, com certeza. Perfeito. Estamos abertos aí. Caso tenham dúvidas aí, fazer diretamente ao professor Alexandre.
Então, botando aqui no... Paper que vocês utilizam redes neurais, nome de uma aplicação, como foram definidos épocas, neurônio, função de ativação, sempre a base, tentativa e erro. Sim. Muitas vezes, hoje em dia, um ponto que eu não mencionei, talvez com muita ênfase, é que um dos grandes motivos dessa expansão rápida de modelos de redes neurais é o fato de que existe um ecossistema aberto muito ativo, né? Então, hoje você tem paper no Archive, que está aberto, o modelo está no GitHub. Então, muitas aplicações você pega modelo pré-treinado do GitHub, né? Então, essa mesmo lá que eu mostrei de classificação litológica, isso foi um modelo pré-treinado, que já vem com as características todas ajustadas, e a gente faz aqui pequenos ajustes, ou roda um ajuste fino com a nossa base de dados, né? Basicamente é isso. E é basicamente isso que todo mundo faz, né? Então, Mas já existe algoritmo, né? Algoritmo de poda, por exemplo, que começa com uma rede bastante diversificada e vai cortando os neurônios para chegar até um desempenho, né, melhor. Não sei. O que acaba acontecendo assim, quando você tem modelos muito grandes, a gente está falando de modelos aí de alguns milhões de parâmetros, né? Então você tem 20 camadas, é um negócio meio grande. Então, Exato. se você começar a pensar numa busca em grade para esse tipo de coisa, é inviável, né? Então, o que a gente faz, assim, você pega uma topologia que já existe, você eventualmente vai mudar uma função de avaliação no final, ou uma pequena característica do modelo, dar uma calibrada melhor no hiperparâmetro lá de otimização. Mas, assim, é muito difícil você mudar tudo, né? Então, assim, as combinações acabam ficando muito, muito grandes. Então, o que a gente acaba fazendo é usar muito modelo pré-treinado. Assim, na prática, assim, nos projetos, principalmente projeto, né? Na tese, assim, o cara tem uma variedade o cara pode ter uma liberdade um pouco melhor ou mais tempo para tentar algumas outras alternativas. Mas, assim, em projeto de P&D, você tem uma entrega para fazer, ou acredito que aplicações na indústria também, se coloca em posição do cronograma, não dá para ficar inventando muito, né? Então, assim, sim, até porque teria que ter banco de dados para pois treinar. você tem que ter tempo e tem capacidade de processamento. Então, o que a gente acaba fazendo na verdade, a definição é tentar priorizar o que vai rodar, né? Tentar priorizar o que vai rodar. Mas, por exemplo, eu tenho um aluno aí que vai defender agora no início do mês que vem, é um problema também altamente difícil, né? Altamente subjetivo, problema de segmentação de imagens. Cara, ele ficou meio, assim, ele testou uma variedade enorme de modelos. Hoje em dia, para você testar tudo que já está pronto, já é um negócio complicado. Assim, para classificação de imagem, você tem muito modelo pronto, muito. Então, assim, só para você testar o que já existe, não, beleza, eu fiz tudo que já existe, agora eu vou inventar um novo, já é um trabalho realmente considerável. A grande vantagem é essa. A grande vantagem de hoje, né? Enfim, nos últimos 10 anos, digamos assim, da época início de década de 90, início de anos 2000, é que na década de 90 você não tinha essa disponibilidade, né? Então, quando entrei na COP lá em 2002, não tinha essa Kit Learning, né? A gente desenvolveu lá com os alunos uma biblioteca em MATLAB para Machine Learning, entendeu? Eu, um pouco mais tarde, no doutorado, eu tive que fazer a programação em Fortran de uma Perceptron multicamada também. Pois é, então você não existia isso. Hoje em dia tem o Scikit-learn, você tem 300 algoritmos lá. Sim. Ninguém mais programa mais nada. Perfeito, ótimo. Então, eu acho que é isso. A ideia dessa apresentação é fomentar aí a curiosidade, a ter essa informação que o professor Alexandre passou. Não sei, quando o senhor passar a apresentação, deve ter informação para contato, alguma coisa assim? Tem meu e-mail lá e tem os links para os artigos também. Agradeço bastante, então, professor Alexandre. Beleza? Muito interessante, muito prazeroso aí estar ouvindo a sua apresentação, bem didática mesmo. E eu lembro só que à tarde nós teremos mais apresentações do professor Álvaro Coutinho e do professor
Luiz Corso, e depois, se sobrar um tempinho ainda, eu vou mostrar alguma coisa também, né, que a gente está fazendo aqui na URGS, começando, né, tentando enveredar um pouco por isso daí. Então, Ok, eu acho que é isso. ok, muito Agradeço obrigado. bastante. Estou em dívida aí com você, Alexandre, por ter aceitado aí o convite de palestrar e falar. Ah, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade aí de mostrar o nosso trabalho. Vou te mandar os slides, beleza? Tá ok. Tá ok. Perfeito. Então, Tchau, acho que obrigado. encerramos por aqui pela parte da manhã e convido todos aí na parte da tarde, às 14 horas, voltarem à apresentação. Então tá, até Beleza. mais a todos, até mais, professor Alexandre. Tchau, tchau, obrigado. Agradeço então, novamente.